RCV Notícias. Treze horas em Cabo Verde, Jornal da Tarde da RCV, edição para esta quinta-feira. Abrimos com os títulos. Boa tarde. Imigrantes de regresso a Cabo Verde já podem a cada 7 anos trazer recheios de habitação e uma viatura com incentivos aduaneiros. Ativista digital e administrador da Unitel Tebas vê o aval do governo à CV Telecom como um ataque à livre concorrência. A medida pode empurrar a Tebas a sair do país. O novo regime jurídico das instituições de ensino superior mexe com a estrutura financeira e fragiliza a autonomia das universidades, sobretudo as privadas. A Universidade de Piaget, o reitor da Lusófona, globalmente de acordo com o novo regime. Escassez de brita e cimento na Ilha do Sal provoca constrangimentos e paralisação temporária de obras da ilha. Construtores acusam Simpor de discriminação. Crise no Médio Oriente passa a fatura de mais de 24 bilhões de dólares à Europa, no caso euro, que a Europa continua com sanções à Rússia. Toda a informação para acompanhar já a seguir, edição e apresentação do jornalista António Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde. Os imigrantes de regresso definitivo a Cabo Verde passam a beneficiar de mais incentivos aduaneiros. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, com a entrada em vigor do Orçamento de Estado do corrente ano, passam a poder, a cada 7 anos, trazer todo o recheio da sua habitação e também uma viatura, beneficiando de incentivos aduaneiros. A secretária de Estado das Comunidades, Vanusa Barbosa, assegura que, com a lei aprovada e publicada no Boletim Oficial, não carece de regulamentação alguma para que os imigrantes possam usufruir dos incentivos referidos. O que pode estar a acontecer, segundo a Vanusa Barbosa, é algum ruído na comunicação. O esclarecimento foi dado à Rádio de Cabo Verde após reclamações de imigrantes de que a lei não está a ser cumprida conforme a Joana Lopes. O Orçamento de Estado 2026 alterou vários artigos da lei que aprova o Código de Benefícios Fiscais. A secretária de Estado das Comunidades explica em que moldes os imigrantes, querendo regressar definitivamente ao país natal, podem usufruir de mais incentivos aduaneiros. No que diz respeito ao regresso definitivo, quando o imigrante decide regressar a Cabo Verde, ele tem direito a trazer todos os seus bens pessoais e equipamentos, inclusive viatura. Deve ir a um consulado tratar dessa documentação, que é uma declaração que é passada, que tem de forma descritiva quais os bens que pretende trazer. É só para lhe dizer que dentro desse rol de bens pode trazer todo o recheio de casa, pode trazer carro, portanto viatura, e goza de isenções dentro do quadro daquilo que está estipulado em lei e de acordo com aquilo que está em declaração. Incentivos que podem ser renovados a cada 7 anos, assegura Vanusa Barbosa. O governo tomou a decisão de abrir a possibilidade de, a cada 7 anos, o imigrante possa renovar esse acesso a esses incentivos. Por exemplo, um imigrante que tenha trazido o seu recheio de casa, o seu carro, este ano, daqui a 7 anos, poderá outra vez pedir que se renove esse acesso a esses bens. Questionada se falta alguma regulamentação para que o público-alvo desta lei possa usufruir dos benefícios, assegura a governante que a lei, como está, entrou em vigor desde 1 de janeiro deste ano e não carece de regulamento. Não, a partir do momento que a lei entra em vigor, que a lei do Orçamento de Estado entra em vigor, passa a vigorar tudo aquilo que lá está. Podemos tentar saber o que é que se passa de facto para que haja algum ruído na comunicação. Poderá ser alguma falta de informação dentro dos serviços. Nesse sentido, teremos de verificar o que é que de facto está a acontecer. Nós temos a percepção de que há algum déficit de comunicação. Também já constatamos em loco que as informações, as medidas de política que nós desenhamos aqui para a nossa diáspora não chegam à nossa diáspora da melhor forma possível. Há ruídos no percurso até chegar à diáspora. Por isso, avança que mecanismos e ferramentas estão sendo criados na perspectiva de melhorar a comunicação, nomeadamente com a diáspora. Refere-se que previamente houve um estudo de impacto e concluiu-se que o crescimento econômico que o país está a ter permite a Cabo Verde alargar a renovação dos referidos incentivos aduaneiros cada 7 anos.
E Hélio Varela contesta a decisão do governo de conceder um aval de cerca de 400 mil contos à Cabo Verde Telecom para a modernização das infraestruturas de telecomunicações. O ativista digital e administrador da Unitel Tebas vê a medida do governo como um ataque à livre concorrência. O governo tem, neste momento, o Estado de Cabo Verde tem um discurso que não bate com a prática. É um discurso de transformação digital. A transformação digital é sustentada na concorrência e toma medidas, portanto a prática toma medidas que atacam diretamente esta concorrência, ao ter um protecionismo enorme em relação a um dos players desse mercado de telecomunicações. Portanto, afetando o mercado de telecomunicações, estamos a afetar o digital. Assim, não vamos lá, tem exatamente a ver com isto. A atitude, o discurso e a prática são dois polos completamente distintos. Não é só o aval do governo à CV Telecom que Hélio Varela põe em causa, aponta o dedo acusador à forma como a Cidade Segura está a ser materializada, com a Unitel Tebas a ser completamente marginalizada. O projeto Cidade Segura é um projeto que visa colocar câmaras de vigilância em todo o país. Também aqui deram diretamente para implementar este projeto à Cabo Verde Telecom, sem concurso, mas para além disto, aquela infraestrutura do Estado, que é a infraestrutura da segurança, o concorrente Cabo Verde Telecom usa para passar fibra para todas as casas. E a Unitel está vedada desse acesso. Mais uma atitude que na prática não bate com a conversa. Você vê também, tem um outro utility do Estado, que são a energia. As redes da Eletra estão suportadas em cabos internos, underground, e cabos por cima também, que são os postos. Esses cabos também, essa infraestrutura da Eletra, a Telecom usa conforme o seu bel prazer, mas a Unitel não pode fazer. Ao proteger a Cabo Verde Telecom, o governo está a violar a orientação da CDAO, denominada Acesso Aberto, alerta Hélio Varela, lembrando as normas da União Internacional das Telecomunicações, que, em relação à empresa, defendem uma separação estrutural e não funcional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estas tais infraestruturas comuns, a rede interna, o acesso internacional, deveria ser uma entidade neutra, não deve ser um dos próprios operadores de telecomunicações a gerir. E Cabo Verde tem mantido que a Telecom, que está no mercado retalhista, também está no mercado grossista. Fizeram uma separação que se chama funcional, que é CB World Connect, mas na prática é um departamento da Telecom. Portanto, obviamente protege os interesses da Telecom. Obviamente não protege os interesses do Estado de Cabo Verde, que é de uma concorrência desleal. Quando todas as decisões do governo demonstram uma clara tendência para a proteção da Cabo Verde Telecom, a Unitel Tebas, acredita Hélio Varela, está a ser empurrada para fora do país. Repare, quando se está a reforçar o monopólio nas redes internas, quando já se tem um monopólio no externo e quando a regulação não garante equidade no acesso, estamos a forçar os outros operadores a saírem do país. Portanto, a verdade é que a prática é esta. Hélio Varela reconhece o papel da Cabo Verde Telecom no desenvolvimento das telecomunicações em Cabo Verde, mas entende ser este o momento de o Estado ter a coragem de proceder ao desmame desta empresa de capital maioritariamente público, garantindo a livre concorrência. Um trabalho do jornalista Carlos Aboniz. Nós e a CRIDS promovem atividade para incentivar a participação feminina nas tecnologias e reforçar a literacia digital no âmbito do Dia Internacional das Meninas nas Tecnologias de Informação e Comunicação. A iniciativa envolve jovens embaixadoras entre os 14 e os 18 anos que serão agentes multiplicadores nas suas comunidades, afirma a presidente da CRIDS, ouvida pela Edné Barros. A iniciativa reuniu cerca de 13 alunas embaixadoras da CRIDS de diferentes escolas para uma imersão no universo tecnológico com o objetivo de incentivar o interesse pelas áreas das tecnologias e promover o uso responsável da internet, destaca a presidente da CRIDS. O tema do mundo digital sabemos que está a afetar enorme as nossas crianças, portanto, essa é uma ação de prevenção. As crianças embaixadoras estão cá para isso, irão multiplicar o que estão a aprender hoje
Todos temos que nos unir para protegermos as nossas crianças do perigo da internet, que é muito bom, mas também que há de mal, e esse mal não devem deixar entrar na vida delas. Eu penso que as nossas escolas, eu até diria uma disciplina da cidadania para ajudá-los a construírem-se enquanto pessoa, a valorizarem-se enquanto pessoa. A coordenadora do programa de estágio da Nose Academia, Luísa Chantre, sublinha a importância da mentoria feminina para mostrar que a tecnologia é para todos. Fazer com que cada uma dessas embaixadoras da Acrides vejam que realmente a tecnologia é para todos. A ideia é incentivar. No final do dia é que saiam daqui motivadas com esta imersão. Aqui a nível da Nose nós podemos dizer que estamos mais ou menos 50%. Nós temos todo o orgulho de dizer que Nose é uma empresa que privilegia muito as mulheres. As embaixadoras Cleidiana Tavares e da Helena Andrade consideraram a experiência motivadora, sublinhando a importância do uso responsável da internet e da participação das mulheres nas tecnologias. Ajuda nem a futuro, com como é a primeira vez que sabem ali, não coisa de escola, já é motivando para mais negócio tudo coisa de novas tecnologias. Eu acredito que as mulheres aos poucos estão conquistando seu espaço dentro da área de tecnologia. Isto é bom. E essas informações que vamos aprender hoje podemos levar amanhã para outras pessoas dentro da nossa comunidade, dentro da nossa escola. Então acredito que é uma boa iniciativa. A internet proporciona várias coisas, porém depende da forma que for usada, porque ajuda nos estudos, porém ao mesmo tempo acredita que prejudica, porque muitos adolescentes acabam navegando até demais nas redes sociais. Então acho que estes são dos pontos ruins. A ação insere-se numa estratégia de promoção da inclusão digital e empoderamento juvenil, com foco na formação de jovens líderes capazes de disseminar boas práticas no uso das tecnologias. E neste dia do professor, o Sindicato dos Professores de Cabo Verde, CIPROFES, reconhece os ganhos alcançados pela classe, mas aponta desafios, pelo que apela às câmaras municipais a implementarem um plano de carreiras, funções e remunerações das monitoras do pré-escolar e também uniformizar os seus salários que até agora vêm sendo pagos, segundo Abrão Borges, de forma que da forma como cada autarquia define. Na ocasião, exortou também a um juntamento do governo e dos sindicatos no sentido de se reajustar o salário dos professores reformados, conforme a Joana Lopes. O Sindicato dos Professores de Cabo Verde, CIPROFES, regozija-se com a valorização dos professores, nomeadamente com a implementação do PCFR, que culminou com o aumento salarial e com o desenvolvimento na carreira. No entanto, o presidente Abrão Borges apela a todas as câmaras do país a implementarem o plano de carreiras e funções das monitoras do pré-escolar e harmonizar os seus salários. Em que nós apelamos às câmaras municipais a fazerem funcionar a lei sobre o plano, carreira, funções e remunerações das monitoras do pré-escolar. Nós temos um desfaseamento em termos do pagamento de salário das monitoras do pré-escolar. Cada câmara paga o que bem entender. Nós entendemos agora que tem um normativo, que tem um plano feito para isso, que as câmaras cumpram. Nós apelamos às câmaras, todas as câmaras do país, sem exceção, que cumpram com a lei. Quanto aos professores reformados que não foram contemplados no novo PCFR, o dirigente sindical pede uma sinergia entre o governo e todos os sindicatos do país no sentido de se conseguir reajuste salarial àqueles que muito perderam ao longo da carreira. Os reformados, elas são do domínio da administração pública. É nós juntarmos as sinergias com todos os sindicatos, com o próprio governo, da forma de reajuste salarial para os professores reformados. Porque esses professores perderam muita coisa ao longo da carreira. Perderam a progressão na altura, perderam as promoções, que praticamente nunca houve para os professores. Deve ter um reajuste. São reformados sim, mas não são inválidos. São professores e continuam sendo professores. O CIPROFES apela a uma reflexão e reforço da centralidade do professor numa sociedade cada vez mais marcada pelo avanço das tecnologias. Daí a necessidade da classe acompanhar
todas essas transformações. Através da nova dinâmica que nós apelamos ao Ministério da Educação, nessa transformação, nesse apoio aos professores, nessa formação. Hoje o mundo das tecnologias exige que nós todos estejamos preparados. Portanto, uma formação ad hoc a todos os professores de Cabo Verde é necessário sim para acompanhar a nova tecnologia, a inteligência artificial. E bem-aja aos professores e um feliz dia a todos os professores de Cabo Verde. Sejamos professores, protegemos as crianças para um mundo melhor, porque através do professor construímos um mundo pela paz, um oceano livre de qualquer poluição. As comemorações este ano estão a decorrer em todo o território nacional com o apoio e acompanhamento do CIPROFES, rematou o presidente. Continuamos aí no domínio da educação. Desta feita, ensino superior, é que o novo regime jurídico das instituições de ensino superior, em vigor desde a passada terça-feira, mexe com a estrutura financeira e fragiliza a autonomia das universidades, sobretudo as privadas. O desabafo é da reitora da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, que lamenta o facto das contribuições não terem sido levadas em conta. O reitor da Universidade Lusófona, por sua vez, manifestou-se estar de acordo globalmente com o novo regime jurídico, conforme o José António dos Reis. A reitora da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, Joanita Rodrigues, reconhece que o novo regime traz avanços e desafios, particularmente para as instituições privadas de ensino. Por exemplo, a obrigatoriedade das universidades terem vínculo contratual com pelo menos metade do seu corpo docente, o facto do diploma não definir claramente o papel do Estado no financiamento da investigação e que a nova legislação passa a ver as universidades como uma empresa. A definição ainda das áreas científicas não agrada a reitora da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde. Como, por exemplo, a área de serviços aparece como uma área científica. E aí nós perguntamos que confusão que está em campos científicos, na área da formação, o que é que nós podemos dizer? O que é isso de serviço ser uma área científica? Há umas justificações que são justificações jurídicas, mas epistemologicamente não justifica. A reitora da Universidade Jean Piaget verifica que o novo regime jurídico fragiliza a autonomia das instituições de ensino superior e que poderá ter implicações negativas na estrutura financeira das universidades. Quando a regulação ela vem com excessos, ela mexe com a autonomia de uma instituição. E não se pode ver uma universidade como uma empresa. Por sua vez, o reitor da Universidade Lusófona de Cabo Verde, Carlos Delgado, lembra que o novo regime jurídico das instituições de ensino superior faz parte de um pacote legislativo sobre o ensino superior publicado nos últimos tempos, nomeadamente o regime de graus e diplomas, decretos sobre a formação que, na ótica de Carlos Delgado, são diplomas importantes para o setor. Sobretudo o regime jurídico de ensino superior e o regime jurídico de graus e diplomas, esses dois diplomas em concreto, só esses dois foram consensualizados com as instituições de ensino superior. Logo, à partida, portanto, é uma mais-valia para o sistema de ensino superior em Cabo Verde, apesar também de vários desafios que são colocados ao ensino superior. O reitor da Universidade Lusófona assinala que a implementação do pacote legislativo vai exigir maior transparência, organização na gestão das instituições, o funcionamento pleno dos órgãos das universidades. O maior desafio, receio, que é um desafio importante e que é muito bom, é que tem a ver com a questão da plataforma, porque carece de uma portaria própria, e aí seria bom que se tivesse em conta, portanto, a autonomia pedagógica e administrativa das instituições de ensino superior. Em relação ao decreto-lei que aprova o regime jurídico das instituições de ensino superior, define um prazo de 6 meses para a revisão dos estatutos da Agência Reguladora do Ensino Superior, bem como a revisão dos procedimentos tanto da agência como da Direção-Geral do Ensino Superior.
O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde, já são 13 horas mais 20 minutos. Da Ilha do Sal chega-nos a informação de que a escassez de brita e também cimento na ilha, uma situação que se arrasta desde novembro do ano passado, tem provocado constrangimentos e paralisação temporária de obras da ilha. Um grupo de utentes, entre mestres de obras e também particulares, acusam a Simpor de vender os inertes de forma seletiva a clientes específicos e em grandes quantidades, enquanto outros dormem à porta do escritório da empresa para tentar comprar matéria-prima como brita e cimento sem sucesso. O Vítor Sousa tem os detalhes. Na Ilha do Sal, um grupo de profissionais da construção civil procurou a nossa reportagem para manifestar a sua preocupação em relação à escassez de brita e cimento na ilha desde há alguns meses, acumulando prejuízos ao setor da construção civil e obrigando à paralisação das obras. O mestre de obras Vitorino da Graça e a proprietária Carmen Silva, em representação do grupo, acusam a Simpor na Ilha do Sal de vender agregados seletivamente apenas a quem compra grandes quantidades pela internet, enquanto outros utentes dormem ao relento à porta das instalações na esperança de comprar um pouco de cimento e brita, matéria-prima indispensável para o andamento das obras. Diz praticamente desde o mês de novembro, não tem de correio para trás de brita, que tem. Não balaste, falar, mas que tem. Tu vês no balaste dizer que tem. Mas todo dia não estou a caminhar uns para brita na chão. Estou a vender aquela brita ilegalmente, estou a vender, ou estou a vender no estaleiro, ou estou a vender lá dentro da empresa, na posto de venda, para pessoas que querem vender. O resto lá não dá noitadas e mais noitadas lá na Simpor. Todo dia não vai lá. Que sal tem uma brita dele tem aquele Simpor, porque tinha aquele BBS, ele vai para a praia. Que tem mais britadeira, que da gel, as coisas que ele não funciona há anos, que ele não funciona. É só que lá. As pessoas dizem que tem brita, mas vou estar caminhando com a brita dia após dia. É complicado porque todo dia botou material estava uns tem banco para pagar que já tem cofragem. Todo dia botar pagar cofragem, tá falta só aquele brita para fazer aquele betão para bopor, para outra aquele cofragem que tem brita. Quer dizer, que tem brita para nós que trabalha lá todo dia. A não tem quase 2 meses não tá correr esse estresse para brita. E que as pessoas que sabem junto a nós tá batalhar para morrer de brita, para esse tem brita. E nós nunca temos brita. Não tem gente que trabalha na obra, minha sempre com o pessoal parote, porque eu nunca tenho material. Que tinha cimento também, que tinha ferro que bate bem, cimento que vai. Que tem brita, tem mais sistema, nunca coisa de trabalhar. A nossa reportagem contactou a Simpor para ouvir a sua versão dos factos e a empresa reagiu por e-mail e explica o seguinte. Relativamente aos constrangimentos no abastecimento à Ilha do Sal em cimento e agregados, deve-se essencialmente às dificuldades registadas nos últimos 2 meses na cadeia marítima internacional. Isso no que diz respeito ao cimento. Quanto à escassez de agregados como brita para construção, a Simpor aponta como causa a necessidade de manutenção de equipamentos na pedreira. A Simpor explica e tranquiliza os utentes e diz que a empresa já está a estabilizar a situação e promete nas próximas semanas voltar à normalidade da operação, quer ao nível do cimento como dos agregados. Simpor a tranquilizar os construtores da Ilha do Sal de que o mercado irá entrar na normalidade no que concerne ao fornecimento de cimento e brita nos próximos dias. Vereadores do PSCV em São Vicente voltam a levantar suspeitas sobre a transparência da gestão municipal. Os vereadores, em conferência de imprensa, denunciaram o que consideram ser uma série de irregularidades que vão desde o aumento injustificado de valores em relatórios já aprovados até falhas graves em processos de licitação e aquisição de equipamentos. O incumprimento de prazos legais para a prestação de contas e a falta de clareza no licenciamento de táxis também estão no centro da polémica, conforme a Milo Rodrigues. À saída da sessão camarária semanal, os vereadores do PAICV denunciaram a alteração de um relatório financeiro cujo valor subiu cerca de 2.000 contos sem qualquer explicação técnica. O porta-voz dos vereadores da oposição, António Duarte, aponta ainda manobras em concursos públicos, como a substituição de membros do júri sem a devida documentação ou aviso prévio. Portanto, e o nosso posicionamento também tem a ver com isso, mas mais. Nós estamos a falar de gestão de concurso público. Nós entendemos que a transparência tem que ser um ponto de honra para todos os vereadores. A oposição também levanta dúvidas sobre a mudança do local de construção do novo mercado informal, do Quintal das Artes para a Praça Estrela, do impacto dos custos e da dimensão do projeto. Houve alteração
do local de implantação deste projeto, mas nós não tivemos qualquer tipo de informação, nem da mudança do local, nem da alteração do projeto, muito menos se houve oneração de custos associados principalmente ao aumento da área de implantação. Haja vista que esta estrutura que está sendo executada à Praça Estrela é bem maior do que aquela que estava prevista inicialmente. A polémica sobre a falta de transparência envolve também as novas licenças de táxi. Os taxistas reclamam da falta de critérios e os vereadores pedem que o processo seja técnico e não centralizado na presidência. Há também suspeitas sobre a legitimidade da associação da classe, que estaria a atuar sem órgãos eleitos. A questão de fundo tem sido que a associação não é uma associação legal, não tem órgãos eleitos e o município tem, o presidente da Câmara tem dito que essas licenças são atribuídas ao presidente e depois o presidente, sem qualquer critério, faz a atribuição das licenças. E a reclamação dos taxistas tem a ver com isso. Nós entendemos que as licenças devem ser atribuídas pelo Serviço Municipal. A Associação de Taxistas deve trabalhar permanentemente para que os táxis estejam em conformidade com aquilo que a lei exige. Outro ponto crítico é o atraso na prestação de contas. Embora o presidente da Câmara justifique a demora com o apoio técnico do Ministério das Finanças, os eleitos do PSV recordam que o prazo legal está a ser ignorado, o que compromete a fiscalização dos recursos. Os vereadores do PSV reforçam que a transparência deve ser ponto de honra da administração e aguardam respostas formais da Câmara e da Autoridade Eleitoral sobre queixas apresentadas. Mudemos de assunto. O novo Estatuto da Criança e do Adolescente já foi publicado no Boletim Oficial e a Presidente da CRIDS, Lourença Tavares, defendeu que a proteção das crianças em Cabo Verde deve começar na família e ser reforçada por uma ação articulada entre o Estado, o município e também a sociedade civil. Lourença Tavares sublinha ainda a importância de trabalho em rede para se garantir a efetiva aplicação do novo Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme a Ednei Barros. O novo Estatuto da Criança e do Adolescente, que substitui o anterior diploma em vigor há 11 anos, prevê o prolongamento das medidas de proteção até aos 25 anos para jovens em formação. A presidente da CRIDES considerou positivas as medidas mais rigorosas, como o reforço do cumprimento da pensão de alimentos, sublinhando a responsabilidade dos pais no apoio aos filhos. Os pais são os primeiros protetores. Para mim, a proteção da criança é dentro da família e depois vai à escola, depois à rua, depois às instituições. E nós, enquanto a CRIDES, continuaremos as nossas ações de educação à família, de educar as crianças, de ter programas e campanhas que ajudem a mobilizar. Continuaremos a fazer o nosso papel. É bom, sobretudo a pensão de alimentos, porque sabemos que há pais que não gostam de fazê-lo, mas as relações devem dar. Se não der, é o pai e a mãe que não se deram, não é o pai e a mãe e os filhos. Os filhos continuam a ser filhos e devem ser apoiados pelos pais. E pelo pai, se a relação não estiver boa, ele deve continuar a apoiar o filho. A responsável da CRIDES destaca a importância de divulgar o novo Estatuto junto das famílias, escolas e comunidades e trabalhar em rede para garantir o seu conhecimento e a aplicação. É partilhar o ECA com as crianças nas escolas, com as famílias nas comunidades, com as igrejas. Portanto, pôr o ECA nas mãos das crianças e das famílias para poderem conhecer e cumprirem e melhorarem. Mas se não trabalharmos em rede, de nada irá servir. Precisamos, Cabo Verde precisa, os serviços do Estado e o central e o local precisa, e as organizações da sociedade civil. Portanto, precisamos trabalhar mais em rede, mais na complementaridade, para que, na verdade, as nossas ações sejam consolidadas e aceites e implementadas pela população. Com a publicação do ECA no BO, o desafio agora passa pela sua efetiva implementação e pela coordenação entre os vários atores sociais e institucionais para garantir uma proteção mais abrangente e eficaz das crianças e adolescentes. E o Ministro de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, fez hoje uma visita às instalações da Associação Lar e Residência Sénior São Francisco Xavier, em Chá de São Filipe. Fernando Elísio Freire quis mostrar como esta ONG é um exemplo dos resultados da governação nas áreas da saúde e inclusão social, principalmente para pessoas em situação de vulnerabilidade. O Canda Burifortes acompanhou e tem os detalhes.
A ONG, que é responsável pelo funcionamento da Unidade de Atendimento e Cuidados de Saúde para Idosos, Jovens e Crianças em Achada de São Filipe e presta cuidados domiciliares a mais de 100 idosos em situações de vulnerabilidade, incluindo fisioterapia e apoio a acamados, recebeu a visita do Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. Depois de um encontro de auscultação e diálogo com os beneficiários, Fernando Elísio Freire destacou algumas das medidas de política que vêm contribuindo para um envelhecimento digno de muitos cidadãos. Um envelhecimento com habitação, com rendimento e, sobretudo, com muito cuidado, porque as pessoas idosas precisam, sobretudo, de terem saúde e muito amor. E creio que as medidas de políticas que nós temos tomado nos últimos anos, com a expansão das pessoas, de muitas pessoas que chegaram à idade idosa sem qualquer tipo de rendimento, e nós termos alargado o acesso à pensão social só na cidade da Praia, nós termos introduzido novos 2.000 beneficiários e termos aumentado o valor da pensão, termos duplicado a comparticipação do Estado na aquisição de medicamento nas farmácias privadas, termos, através de editais do concurso, financiado o Lar São Francisco Xavier e, através do Ministério da Saúde, termos estado a colaborar aqui no lar, a permitir o acesso à saúde e a cuidados a essas pessoas idosas, demonstram, claro, há muitos ganhos com isso. Olha, nós, neste momento, o acesso das pessoas idosas ao serviço de saúde comunitário, por causa deste lar e por causa da ação do Ministério da Saúde e da ação do Ministério da Família, é real e sente-se no dia a dia dessas pessoas. A construção de raiz de um lar com capacidade para acolher residentes e prestar serviços a utentes do centro de dia na Achada de São Filipe é o grande sonho da associação, mas por enquanto o projeto encontra-se numa fase de reconfiguração para posterior relançamento. O presidente da Associação Lar e Residência Sénior São Francisco Xavier, Gilson Cabral, vinca que neste momento há desafios, principalmente a nível dos recursos humanos. No mês de reforço a cuidadores e mesmo técnicos. Quantos mais ou menos tinha essa precisão? Também pelo menos 10 cuidadores. Pelo menos 10 cuidadores, além dos 9. Além dos 9 pessoas. Quer dizer, no fundo, o total de 19. Sim, mas não trabalha com 100 e tal idosos. E não tem aquele resposta ali que é nível de saúde na comunidade. Nós não temos sala aqui, paróquia, que partilha conosco, que não está a fazer algumas atividades físicas, mas no seu sentido necessário tem um espaço maior e a céu aberto que é para não fazer atividades. A nível de fisioterapia, ainda não tem respostas do Centro de Saúde de Ponta d'Água e também nosso técnico que está de loca para domicílio quando tem necessidade. Mas tudo que ele é uma resposta que está ainda condicionado para o modo que ele déficit estrutural que não tem, que é de espaço, que cria infraestrutura, sala mesmo montada de fisioterapia e com mais técnicos. A visita do Ministro do Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social à Associação Lar e Residência Sénior São Francisco Xavier insere-se no acompanhamento das respostas sociais desenvolvidas por organizações da sociedade civil, com enfoque na promoção da inclusão social e no apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. E no momento em que comemora 25 anos da sua criação, a Casa da Memória na cidade de São Filipe, na Ilha do Fogo, está à procura de parceiros para a digitalização do acervo documental das 2 bibliotecas da instituição. A ideia é continuar a imprimir dinamismo à casa, promovendo a história e a cultura da Ilha do Fogo. O jornalista Carlos Santos com os detalhes. O edifício onde funciona hoje a Casa da Memória tem raízes na primeira metade do século XIX, tendo sido construído inicialmente para a habitação. Com o andar do tempo, mudou de mãos e de função, tornando-se espaço comercial, escritório e armazém. Ao longo do século XX, a casa acolheu atividades comerciais, oficinas e até iniciativas culturais, como a projeção de filmes ao ar livre nos anos 60, uma das primeiras experiências de cinema na Ilha do Fogo. Hoje, a Casa da Memória afirma-se como um espaço de valorização histórica e patrimonial, preservando a memória coletiva da ilha e das suas transformações ao longo do tempo. Continuamos com o mesmo espírito de mostrar os objetos do passado, onde é que as pessoas podem se reconhecer também, e tentar perceber a história desta ilha. Recentemente, a Casa da Memória viu reforçado o seu acervo com a doação de peças por parte de particulares, conforme explica a promotora, a suíça Monique Widmer. Ultimamente recebemos o pano de terra, que era de uma amiga, ele voltou de Portugal, mas a mãe vinha muitas vezes aqui, e depois recebemos ultimamente estes dias 2 objetos, um centro de mesa, um mulher, e vamos recebendo ainda algumas louças e tudo,
que se encontram aqui. A preservação deste espaço tem vindo a depender, sobretudo, do contributo de particulares, mas desenha-se uma parceria com o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura, o Sr. Ministro veio aqui e quer mesmo ajudar a Casa da Memória. Então, ainda vou estabelecer com ele, ou com o Ministério da Cultura, onde é que se pode aplicar uma ajuda do Ministério da Cultura. A digitalização das 2 bibliotecas que possuem exemplares únicos é agora uma das prioridades. Para mim, como eu já disse, a digitalização das bibliotecas, uma melhoria no site e, sobretudo, todos os links que podiam ser utilizados para dar melhor a conhecer a Casa da Memória. Então, no início tinha isso, até investigadores me pediam fotocópias para as suas investigações. Até da Argentina me escreviam para fotocopiar algumas páginas de um livro e do outro das investigações que estavam a fazer. Para assinalar os 25 anos da sua criação, a Casa da Memória tem patente ao público uma mini exposição de álbuns fotográficos que retratam diferentes fases da sua trajetória. Já ultrapassamos o Equador da hora 13, já temos 13 horas mais 36 minutos, sensivelmente. Chega-nos a informação de que as forças navais dos Estados Unidos da América abordaram e apreenderam um petroleiro no Oceano Índico por transportar petróleo iraniano, isso de acordo com o comunicado do Departamento de Guerra dos Estados Unidos emitido hoje. As forças norte-americanas lançaram uma operação de interceptação marítima e abordagem em virtude do direito de visita ao navio sem bandeira MT Majestic X, sujeito a sanções, que transportava petróleo iraniano no Oceano Índico. O Pentágono afirmou no mesmo comunicado que vai continuar operações de controle marítimo em todo o mundo para desmantelar redes ilícitas e interceptar navios que prestem apoio material ao Irão, onde quer que operem. O principal negociador iraniano com os Estados Unidos da América considerou ser impossível abrir o Estreito de Hormuz devido ao que diz ser as flagrantes violações do cessar-fogo, quer do lado norte-americano, quer do lado israelita. Na sua rede social, o iraniano disse que as violações do cessar-fogo incluem o bloqueio naval norte-americano aos portos do seu país, que no seu entender é fazer da economia global um refém a que se junta a incitação à guerra por parte de Israel em todas as frentes. Apesar disso, o presidente do Irão já afirmou que o seu país continua disponível para negociar, mas disse também que o incumprimento de compromissos, o bloqueio e também as ameaças são os principais obstáculos a negociações genuínas, como transcreve a BBC. Ainda em relação ao petróleo, a União Europeia estima um gasto adicional de 24 bilhões de euros com importações de energia sem aumento na oferta diante da crise energética que atinge o continente em decorrência das ações militares norte-americanas e também de Israel contra o Irão, conforme explanado no novo pacote de medidas emergenciais anunciado ontem pela Comissão Europeia. Pela segunda vez em menos de 5 anos, os europeus estão pagando o preço da dependência de combustíveis fósseis importados, informou a Comissão. Aqui em Cabo Verde, daqui a sensivelmente uma semana, saberemos também como é que os custos dos produtos petrolíferos evoluíram durante este período. A União Europeia concordou hoje em impor uma nova ronda de sanções contra a Rússia, depois da Hungria e a Eslováquia terem levantado os respectivos vetos relativamente a um litígio com a Ucrânia sobre o oleoduto Druzhba, que foi já reparado. No entanto, a peça central do pacote, há muito bloqueado, a proibição total de serviços marítimos por os petroleiros russos, foi deixada em suspenso enquanto se aguarda um acordo do Grupo G7, o que reduz significativamente o impacto económico da última medida do Bloco Europeu. A proibição destina-se a impedir as empresas da União Europeia de prestarem qualquer tipo de serviço, como seguros, transporte marítimo ou acesso aos portos a navios que transportem petróleo bruto da Rússia. Na prática, vai substituir o limite de preços do G7, que permitia a prestação de serviços em determinadas condições. No entanto, é pouco provável que o acordo do G7 se concretize em breve. É que, em resposta ao impacto provocado pelo encerramento do Estreito de Hormuz, os Estados Unidos da América decidiram conceder uma isenção de sanções ao petróleo russo, enfurecendo os europeus. Depois da primeira derrogação ter expirado no início do mês, o secretário de Tesouro norte-americano anunciou que não a renovaria, mas mudou de rumo 2 dias depois e emitiu uma nova derrogação até o dia 16 de maio. E já temos 13 horas mais 39 minutos, sensivelmente, na reta final deste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo no arquipélago. Temos já as aeronaves da TAP que vieram para o arquipélago, já estão de regresso à base em Lisboa. O aparelho que partiu de São Vicente vai para Lisboa, deve lá chegar por volta das 18 horas mais 29 minutos. Imediatamente atrás está uma outra aeronave também da TAP, só que partiu da praia,
e, ao que tudo indica, deve chegar praticamente ao mesmo tempo em Lisboa, por volta também das 18 horas mais 30 minutos. Em sentido contrário, vem da Europa, Verona, Itália, e vai para Boa Vista, um aparelho da Neus, deve lá chegar por volta das 14 horas mais 8 minutos. A cruzar os nossos céus, uma aeronave da TAP que vai para Natal, no Nordeste brasileiro. Para Boa Vista vai um aparelho da TUI, aparelho operado pela TUI, vem de Manchester, Reino Unido, vai para Boa Vista, deve lá chegar por volta das 14 horas mais 15 minutos. De resto, nenhuma outra informação relevante em termos de movimentação aérea. Temos aeronaves outras que estão a fazer a travessia do corredor Atlântico, quer dizer então que a FIRA Oceânica do Sal é que está a faturar bem. Pela via marítima, neste momento, nenhum ferro está a navegar. O Criolla cumpriu a sua programação matinal, já esteve no Porto de Vale dos Cavaleiros, partindo da praia, está neste momento no Porto Furna, na Ilha Brava, e deve daqui a pouco fazer o percurso inverso, ou seja, sair da Brava, ir por Fogo e depois voltar aqui à sua base no Porto da Praia. Em São Vicente estão os demais ferros, diante dos quais Dom Tututa, que finalmente acaba de subir novamente às estruturas da Cabnave aí nas imediações do Porto Grande. O Praia da Guarda também está no Porto Grande, em São Vicente, da mesma forma que o Mar de Canal e o Chiquinho BL. E o navio Valdo aparece novamente aqui. O navio Valdo Esjondade está aí, afundeado, algures no Porto Grande. Falemos agora do movimento das marés, bem como nos diz as tabelas lunares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Para esta quinta-feira, 23 de abril, o sol despontou às 6 horas 15 minutos mais 1 segundo e o pôr do sol vai acontecer às 18 horas 49 minutos mais 37 segundos. A lua está na fase quarto crescente, quase quarto crescente, saiu pelo nordeste às 11 horas mais 56 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 4 horas e 18 minutos e a seguinte será às 17 horas mais 28 minutos. E a primeira pré-bar aconteceu às 11 horas e a seguinte será às 23 horas mais 50 minutos. Ainda em relação à pesca, os dados apontam que hoje pode ser um bom dia para pescar, sendo o melhor momento do que o resto do dia, das 17 horas e 36 minutos até as 19 horas e 36 minutos. Já amanhã, os dados apontam que poderá ser também um bom dia, sendo os melhores momentos das 6 horas e 6 minutos até às 8 e 6, ou então das 18 horas e 29 minutos até às 20 horas e 29 minutos. A primeira baixa-mar acontece amanhã às 5 horas e 28 minutos e a seguinte será às 19 horas. Amanhã, a única praia-mar será às 12 horas e 20 minutos, o que quer dizer, Bira, que amanhã teremos praticamente o dia todo com maré baixa. 13 horas e 41 minutos, recordemos os títulos. Dissemos que os imigrantes de regresso a Cabo Verde já podem a cada 7 anos trazer recheios de habitação e uma viatura com incentivos aduaneiros. Ativista digital e administrador da Unitel Tebas vê o aval do governo à CV Telecom como um ataque à livre concorrência. A medida pode empurrar a Tebas a sair do país. Novo regime jurídico das instituições de ensino superior mexe com a estrutura financeira e fragiliza a autonomia das universidades, sobretudo das privadas. Lamenta a reitora da Unipiaget. O reitor da Lusófona está globalmente de acordo com o novo regime. Escassez de brita e cimento na Ilha do Sal provoca constrangimentos e paralisação temporária de obras na ilha. Construtores acusam o Simpor de discriminação. Crise no Médio Oriente passa a fatura de mais de 24 bilhões de euros à Europa, que continua com sanções à Rússia. E foi assim o Jornal da Tarde com o Anatólio Lima. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.